Shalom Adonai, tudo bem com vocês? Não poderíamos deixar passar em branco, né? Esta notícia aí que despertou o Brasil inteiro hoje, né? Com a situação da saúde do atual presidente da República, né? Que ninguém sabe como ele foi parar lá, né? Até hoje muitas pessoas estão estudando, tentando calcular como que ele chegou lá. E hoje todo mundo foi acordado aí com essa notícia aí deste incidente com o presidente da República, né? Pelo que se sabe, tá? Isso aí é uma decorrência do que já aconteceu com ele anteriormente, que foi aquela queda, né? Que ele bateu a cabeça. Então isso aí parece que foi o resultado, uma sequela daquela queda. Mas muitos estão comentando por aí que possivelmente poderia ser aí uma preparação para mudança de jogadores, né? E o que nós poderemos ver aí nesse mês de dezembro ainda seria uma troca de jogador aí, né? Nos 45 do primeiro tempo, né? Para fazer uma divisão, porque muitas pessoas sempre acreditou que o Alckmin não aceitou essa posição de vice-presidente simplesmente para ser um vice os 4 anos, né? E como eles sabem que dificilmente o Lula será reeleito em 2026, caso concorra, então ele está tentando ver a possibilidade aí de dividir esses 4 anos aí e possivelmente coordenar o Brasil no segundo tempo desse mandato de 4 anos. Haja vista também a situação do país, que está uma situação incontrolável. A dívida do país atingiu aí uma fábula de 9 trilhões de 9 trilhões de reais, né? Quando o PIB do Brasil no seu recorde atingiu 3 trilhões. Então, a dívida do Brasil é o triplo de tudo que o país fatura em um ano. Então, o Brasil teria que trabalhar 3 anos sem gastar um centavo em nada para poder cobrir esse rombo. É o nível que o Brasil chegou. E é em meio a esse quadro caótico em que vem essa notícia, essa informação aí desse problema de saúde do Lula. Mas também nós temos aí o efeito Trump. Veja bem, né? Estava tudo aparentemente bem sob controle lá na Síria. E numa questão de 11 dias, sim, numa questão de 11 dias, né? Um grupo de terror pontinhuristas avançou em vários estados importantes e acabou derrubando o regime de Bashar al-Assad, um regime que já durava 24 anos, que tinha a proteção da Rússia, tinha a proteção do Irã e do Hezbollah, né? Curioso, né? Como que um grupo de terror pontinhuristas consegue botar para fora um governo que era bancado pela Rússia, porque tinha militares da Rússia lá dentro, pelo Irã, porque o Irã que bancava o Hezbollah ali dentro, né? Como que em 11 dias eles conseguem desmantelar tudo isso aí? E as Forças Armadas da Síria? Ficou quietinho? Então isso também é mais um resultado do efeito aí Trump, a eleição de Trump lá. E porventura não poderia o Brasil também estar aí agora experimentando o efeito Trump e talvez para tentar amenizar a situação, mudar o jogador nos 45 do segundo tempo? Vamos ver o que aconteceu aqui com Lula aqui. Vamos só ler apenas o boletim médico aqui, porque eu creio que todos vocês já estão fartos de informação aí, né? Mas diz assim: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado às pressas no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, após sentir fortes dores de cabeça, né? É interessante, né, que quando a gente sente dor de cabeça, a gente vai lá e toma Neosaldina, toma um Melhoral, Ele sentiu dor de cabeça, já foi direto para o Sírio-Libanês
de Brasília, né? Após sentir essas dores de cabeça. Ele foi transferido para a unidade do hospital em São Paulo. Por que fazer essa transferência para São Paulo se a situação era crítica? Porque depois disso diz que constataram uma hemorragia. Algumas pessoas estão dizendo AVC ou derrame, mas os médicos estão dizendo que é diferente isso aqui, de AVC ou de derrame, que é uma hemorragia. É um sangramento que se dá ali no espaço entre o osso do crânio e o cérebro, né? Então eles estão dizendo que é diferente de hemorragia. Mas se houve, né, a constatação de uma hemorragia, por que transferir um senhor com quase 80 anos de idade, 79 anos de idade, que até então estava até proibido de viajar para fora do Brasil por questão da sua situação de saúde, né? Por que então fizeram essa transferência? Inclusive, numa coletiva de imprensa com os médicos, uma repórter perguntou para o médico, né, do Lula, o Calil, se o sírio-libanês de Brasília era inferior ao sírio-libanês de São Paulo para fazer essa viagem de risco com um senhor de 79 anos de idade que estava com hemorragia no cérebro. Parece que ele não gostou muito dessa pergunta e desse questionamento, né? Então diz aqui, ele foi transferido para a unidade do hospital em São Paulo, onde passou por uma cirurgia de emergência para drenagem de um hematoma causado por uma hemorragia intracraniana. De acordo com o boletim médico divulgado às 4 horas desta terça-feira, dia 10, a hemorragia foi consequência de um acidente doméstico ocorrido em 19 de outubro, que é o que nós já comentamos aqui, né? A cirurgia realizada pela equipe do médico Roberto Calil Filho e Ana Helena Giormoglio transcorreu sem intercorrências. Lula encontra-se na UTI e, segundo os médicos, está bem. Agora vamos aqui, então, posteriormente a tudo isso aqui, depois, mais tarde, veio o boletim médico, né? Vamos avaliar aqui e ler o boletim médico juntamente com vocês aqui. Diz assim o boletim médico, abre aspas aqui para a equipe médica. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem à noite no Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília, para realizar um exame de imagem, após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, Unidade São Paulo, onde foi submetido a craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, afirmou a nota, né? Esse procedimento aqui chamado aqui de craniotomia, né? Nada mais é do que perfurar o osso do crânio para atingir ali o espaço entre o crânio e o cérebro, que é onde estava este hematoma, para então fazer uma drenagem, né? É mais ou menos parecido, né, com o que se chamava também de trepanação, né? Perfurar o osso do cérebro, chegar nesse espaço aí e fazer uma drenagem. E dizem eles que está tudo bem, tudo sob controle. Porém, né, disseram que não vai dar para sair essa semana. Talvez no começo da semana que vem. Alguns estão dizendo que também pode demorar um pouco mais. E enquanto isso, né, o Alckmin já está, esfregando a mão, o chuchu, porque seria a única maneira dele ter o gostinho de ser presidente, né? Porque, por incrível que pareça, em todos esses 2 anos, ele não teve a oportunidade de exercer a presidência em nenhum instante. Inclusive, teve instantes aí que o Lula estava impossibilitado e quem despachava lá era a Janja, né? E o Alckmin como uma marionete apenas ali. E desta feita agora, me parece que hoje ele já está aí com a agenda do Lula. Mas mesmo estando com a agenda, não foi feita a transferência ainda oficialmente, tá? O Lula ainda continua como presidente, curiosamente, né? Por que esse medo, né, de entregar para o vice-presidente, né, esse momento tão delicado? Um senhor com 79 anos que está com essa situação. Eu
estou acreditando que estão preparando um cenário, preparando uma narrativa, porque possivelmente vão dizer, olha, nós avaliamos bem, ficou aí algumas sequelas, a recuperação vai ser mais lenta do que esperávamos, olha, ele não vai conseguir se recuperar tão rápido por conta da idade, 79 anos, bebeu a vida inteira, fumou a vida inteira, a saúde dele não é lá essas coisas. É bem verdade que tem um pastor aí que jura com o pé junto, né, que o verdadeiro diz que já morreu há 2 anos atrás. Ele jura de pé junto e bate nessa tecla, né? Sei lá eu, mas contudo, né, nós sabemos que para uma pessoa de quase 80 anos de idade passar por um procedimento tão delicado como esse, né, e se recuperar para daqui uma semana o cara perfurou o crânio, fez uma drenagem e daqui uma semana já está de volta, um senhor com 79 anos, já ficou aquela suspeita estranha quando ele fez aquela cirurgia no quadril. Olha só, eu ouvi médico dizendo, olha, é extremamente sobrenatural a recuperação do Mula, né? Na época que ele fez lá, ele devia estar com 77 anos, mais ou menos. Um cara com 77 anos faz uma cirurgia do quadril e depois de um mês está lá andando e correndo e fazendo Cooper, né? É uma coisa sobrenatural, não foi uma cirurgia, foi um milagre que aconteceu. Eu vi um médico dizendo, assim, para uma pessoa normal, de idade normal, com a saúde normal, uma cirurgia na bacia, né, no quadril ali, é uma situação muito complicada, a recuperação, fisioterapia, porque é um lugar que tem ali uma articulação do corpo para andar, tem um peso sobre o quadril, é uma série de fatores que complica muito a recuperação. Precisa-se de uma fisioterapia e a pessoa tem que estar com uma boa saúde para ter uma resposta satisfatória. E um cara com 77 anos, que fumou a vida toda, bebeu a vida toda, a saúde cheia de probleminhas, já teve câncer, né, fez uma cirurgia do quadril e, né, passou um mês, estava lá correndo lá, pagando de gatinho, com tênis, bermudinha lá e correndo, né? Então, um milagre. Então, não sabemos se vai acontecer o mesmo milagre dessa vez. Mas uma coisa eu sei, né? O Alckmin, o Chuchu, está vendo aí a única e última oportunidade da sua vida de ter, pelo menos por um período, o título de presidente do Brasil, porque nas urnas esse cara não ganha nem a pau, está desmoralizado, né? Mesmo porque, conforme ele mesmo dizia, né, que o Lula estaria voltando à cena do crime, caso fosse eleito, né? Aí depois que ele fez esse discurso, que se caso Lula fosse eleito, seria similar a um ladrão, a um criminoso voltando à cena do crime, não bastou tudo isso, ele fez questão de voltar à cena do crime com o ladrão. E está lá 2 anos na cena do crime com o ladrão, né? Então é um cara que não tem moral nenhum. O Alckmin, o Chuchu, não tem moral nenhuma, né? E vai ser a única oportunidade que ele vai ter de carregar ou de obter o título de presidente, né? E eu estou crendo dessa forma. Poderemos ter poderemos ter surpresas nesse mês de dezembro ainda. Poderemos ter surpresas nesse mês de dezembro aí. Na minha concepção, na minha humilde opinião, estão preparando o cenário para fazer a substituição do jogador nos 45 do primeiro tempo, né? Porque para terminar o primeiro tempo, poderíamos dizer assim, que o primeiro tempo, né, desse mandato terminaria dia 31 de dezembro. 31 de dezembro terminaria o primeiro tempo do mandato do Mula. Então, nós estaríamos vendo aí uma substituição do jogador nos 45 do primeiro tempo, né? E eu creio que isso pode ser um efeito lá do Loirão também, mesmo porque o Mula chamou o Loirão, né? Não sabendo que ele seria eleito, né? Poucos dias antes da eleição, disse que ele seria um fascista, um nazista, que estaria voltando para a presidência dos Estados Unidos, né? E ele pensava naquela época que a Kamala seria a presidente, e não ocorreu isso, né? Então, ele está em maus lençóis. E vamos ter surpresas nesse mês de dezembro.
Guarde isso. Poderemos ver a substituição de jogador nos 45 do primeiro tempo, mesmo porque o jogador que está encarcerado. O Brasil está assim, numa situação assim, como um paciente na UTI em fase terminal. Vocês não têm noção de como está a economia do Brasil. Acabaram com todo o dinheiro. Pegaram o governo com superávit, com dinheiro no caixa, todas as estatais dando lucro. Hoje, olha a situação do Correio, como que está? A situação do Correio também está em fase terminal e estão a cada dia inventando mais impostos para cobrir esse rombo, mas não tem como cobrir esse rombo. Então, talvez, como a situação está muito crítica, o próprio mercado já está dizendo não para o Mula, eles estão preparando então a substituição do jogador. E esse jogador pode sair ou por dizerem que não terá condições de recuperação saudável, legal para poder exercer a presidência, ou talvez até mesmo, né, o sujeito pode partir desta, não sei se para uma melhor ou para uma pior, né? Deus sabe para onde o cara vai, né? Se partir, né? Então nós não sabemos, não estamos julgando e nem fazendo torcida, mas, né, tudo pode acontecer. Então, preparem-se que poderemos ter substituição nos 45 do segundo tempo. E eu quero também dar um alô para todos vocês aqui. Quem não viu o vídeo anterior a esse, que eu estou falando da AstraZeneca, depois que você terminar de ver esse vídeo aqui, volte, veja o vídeo que está do lado aqui, tá? De uma multa milionária que a AstraZeneca vai ter que pagar para a família de uma promotora que foi vitimada de maneira fatal, ela e o seu bebê, pela AstraZeneca, tá? E também ainda falando desse assunto ainda, também lá na Itália foi revogado uma lei que multava quem não aceitasse a solução. Sim, foi revogado. Quem não tomava a solução lá na Itália, na época do governo de esquerda lá, né, ele era multado, mas agora está lá, né, uma conservadora de direita, né, e ela revogou esta lei e disse que vai devolver quem foi multado, quem bateu o pé e falou não vou querer tomar a solução, não aceita essa solução e pagou multa, vai ser restituído. E acabou a partir de hoje lá também esse negócio aí. Então estamos vendo aí a situação mudando também nessa questão aí. E vamos ter grandes surpresas com OMS, Dr. Fauci e muito mais coisas que vão ser colocadas à tona. E também, inclusive, coisas com respeito àquele evento que aconteceu aqui no Brasil em 2022, mais precisamente entre o mês de outubro e mês de novembro, né? Que é aquele evento onde a gente vai lá e naquelas caixinhas lá a gente faz ali umas escolhas, ou tenta fazer umas escolhas, né? Também vai pipocar muitas coisas mesmo. Notem que o ex-presidente Jair Bolsonaro já está aí peitando o Alexandre de Moraes, peitando a Federal. Por essa semana aqui, ele deu aí uma entrevista e fez um desafio para a Globo. Falou assim, Globo, eu desafio vocês a fazer aí uma entrevista comigo aí de pelo menos umas 3 horas. Pode perguntar sobre tudo, eu vou responder sobre tudo. E como vocês não têm uns jornalistas muito bons aí, se vocês quiserem também, podem levar para mim entrevistar, para perguntar para mim também, tá? O diretor da Polícia Federal. Olha só, o diretor da Polícia Federal, né? E ele também citou uma questão também a respeito de um inquérito de que foi pego na mesa dele, né? Ele falou assim, olha, eu gostaria que eles também revelassem, né? Revelassem um dos inquéritos que pegaram lá na minha mesa lá também, né? Quando entraram na minha casa lá. E então, estamos vendo que o homem está peitando aí o sistema. E vemos em tudo isso o efeito Donald Trump. Estamos vendo em tudo isso aí
o reflexo. E esse reflexo vai pegar no mundo inteiro. Pode prestar atenção nisso. E nós vamos ver aí que, de um lado, pode arrefecer o conflito aqui, no leste europeu, entre Ucrânia e Rússia, vai acabar esse conflito. Mas agora, lá no Oriente Médio, pode acentuar um pouco mais. Mesmo porque, para quem não sabe, tá? Para quem não sabe, tá? Israel aproveitou esse momento, tá? Que está tendo lá, né? A destituição do antigo ditador Bashar al-Assad, e ele está bombardeando, explodindo todas as bases do Hezbollah e todos os equipamentos que o Irã estava colocando ali dentro para o Hezbollah usar contra Israel, estão destruindo tudo. Nós não podemos colocar aqui, mas se vocês procurarem aí, vocês vão ver vários vídeos de grandes explosões, de incêndios que está acontecendo lá em todas essas bases, né? São bases militares do Hezbollah, são arsenais de mísseis, de equipamento bélico que era bancado pelo Irã no Hezbollah ali dentro. Tá? Então, estamos vendo lá, Israel está fazendo lá uma devassa. Está fazendo uma devassa. E os terroristas que assumiram lá estão quietinhos, não estão dando um pio, né? Estão esperando eles terminarem de fazer a limpeza. Então, nós vamos ver também situações intensificando um pouco mais na região do Oriente Médio, arrefecendo-se aqui no leste europeu. Pelo que podemos entender, eu creio que está tendo aí uma certa espécie de acordo, né? E o Donald Trump vai liberar lá para o Putin, né? O que o Putin já dominou dentro da Ucrânia, vai ficar com ele mesmo. O Zelensky vai ter que se conformar com a perda desses territórios e acabou o dinheiro sagrado dos Estados Unidos que bancava a guerra e a corrupção que havia dentro da Ucrânia, né? Porque uma maior parte de todas aquelas montanhas de dinheiro que era enviado para a Ucrânia era desviado em corrupção, né? E também até mesmo armamentos, né? Foram vistos armamentos que foram doados para a Ucrânia com outros grupos que não tinham nada a ver com aquele conflito lá. Então, nós vamos ver uma verdadeira mudança em todo o cenário global. Vamos ver efeitos aí extraordinários, e inclusive aqui no Brasil. E pelo também que estamos sabendo aí, possivelmente, tá? O que está sendo dito aí já na mídia é que o embaixador que o Donald Trump vai indicar para ficar aqui no Brasil será o próprio filho dele, tá? O próprio filho do Donald Trump possivelmente será o embaixador aqui no Brasil para acompanhar de perto a situação do Brasil, tá? Então, aguardem aí que nesse mês de dezembro aqui vamos ter muitas surpresas. E não será surpresas do Papai Noel, mas será surpresas lá do Donald Trump, tá? O efeito Donald Trump vai repercutir aqui dentro, em nome de Jesus. Amém? E em nome de Jesus, deixa eu aproveitar esse instante para ter uma conversa com vocês. Em nome de Jesus, tenho pedido encarecidamente para todos vocês: não abandonem nossas crianças no nosso projeto ali em Moçambique, tá? Há 2 anos nós temos um lindo projeto com o pastor Gabriel ali em Moçambique, onde alimentamos centenas de crianças, vestimos essas crianças, calçamos essas crianças, e tudo isso graças à sua contribuição, à sua oferta. E temos pedido de uma maneira mais enfática nesse mês de dezembro, porque Moçambique está em guerra civil, um derramamento de sangue sem precedentes. E em época normal, a fome, a miséria lá é sem precedente. Você já imaginou como está lá hoje, em meio a uma guerra civil, por conta de um governo ditador que já está lá há 50 anos no poder ou mais e não aceita sair, não teve como retirá-lo. Teve uma eleição lá, todo mundo contava como que certo a vitória da oposição, e quando se contou os votos lá, o ditador lá ganhou com uma porcentagem
astronômica. O povo falou, não acredito que aconteceu isso, né? Curiosamente, isso anda acontecendo em muitos lugares do mundo, né? E também, para quem não sabe, tá? O Lula é assim, ó, com aquela ditadura de Moçambique, tá? Ele é assim, ó, é muito amigo do Lula, os ditadores que estão lá em Moçambique, né? Tudo do mesmo padrão, do mesmo esquema. Então, ajudem em nome de Jesus Cristo, amém? Olha aqui um pouquinho do que temos feito lá com a sua contribuição, com a sua ajuda, com a sua oferta. Olha aí. Conseguimos comprar aqui as colheres, né? São todas grandes. As crianças também irão usar essas colheres grandes, são de alumínio e é muito duro, né? Vai durar aqui muito tempo essas colheres e conseguimos aqui comprar bastante colheres aqui para podermos servir a refeição das crianças e a própria igreja também estará usando as mesmas colheres. E não só estamos aqui com a refeição já a prepararmos aqui para as nossas crianças. E quero mandar um forte abraço para o pastor Josué do Brasil e a todos os irmãos que têm nos abençoado, em nome de Jesus. Aí talvez você pode perguntar, mas pastor, por que comprar tantas colheres assim para mandar para lá? Porque por incrível que pareça, né, eles comiam com a mão. O arroz, o feijão, comia com a mão, colocava no prato e comia com a mão, porque não tinha talheres. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com a sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Então, este mês de dezembro, começamos aqui já com mais uma refeição e as crianças estão aqui se alimentando muito felizes. E, amados irmãos, as vossas ajudas têm feito muita diferença aqui em Moçambique. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém? Então, tudo isso é feito graças às pessoas como vocês que não medem esforço, que têm um coração voluntário, liberal, para contribuir com nossas crianças ali. Então, em nome de Jesus, eu tenho batido nessa tecla. Se Deus tem sido fiel, se não tem faltado alimento na tua mesa, na tua despensa, em nome de Jesus, a maneira de você agradecer a Deus, demonstrar a sua gratidão a Deus, que seja através de um gesto, de pegar uma partícula do que Deus tem te dado e dividir com nossas crianças ali em Moçambique. Se o Espírito Santo de Deus tocar em seu coração, em nome de Jesus, aqui embaixo tem todos os dados e detalhes para você fazer a sua contribuição, deixar a sua oferta de amor para esse projeto ali em Moçambique. Nos ajude em nome de Jesus. E eu profetizo na vida de todos vocês que estarão semeando a palavra de Deus. Eu profetizo a palavra de Deus porque ela é fiel e verdadeira para se cumprir. E a palavra de Deus diz de maneira clara e objetiva para todos vocês que têm contribuído, que vão contribuir, que Deus restitui em outra medida, sacudida, transbordante e recalcada. A mesma palavra de Deus em Provérbios também diz que quando você honra a Deus com as suas primícias, Ele multiplica o teu celeiro, Ele transborda o seu lagar. E eu profetizo na vida de todos vocês essas bênçãos sobre o seu salário, sobre o seu comércio, sobre o seu rendimento, sobre a sua casa, sobre a sua despensa, em nome de Jesus. Sempre estarei orando por vocês e creio que Deus há de cumprir a palavra dele na tua vida em nome de Jesus. Amém? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e compartilhe essa informação com o maior número de pessoas em nome de Jesus. E não se esqueça, tá? Dê uma olhadinha no vídeo anterior aqui da indenização milionária que a AstraZeneca teve que pagar aqui no Brasil. Amém? Um beijo no teu coração, fiquem todos com Deus.